Olá, meu nome é João Holanda, sou médico ortopedista especialista em cirurgia do joelho e lesões no esporte. Vamos falar agora a respeito dos calçados esportivos. O calçado pode ser dividido em 4 componentes principais: a sola, a entressola, a palmilha e o cabedal. A sola é a parte do calçado que faz contato direto com o chão. Ela deve fornecer tração e aderência, evitando-se que a pessoa escorregue, deve funcionar como uma barreira de proteção mecânica para o pé e deve ter alta resistência devido às grandes forças a que é submetida. Mais frequentemente, a sola é feita de borracha sintética. A construção da sola varia conforme o esporte para o qual o calçado se destina. No caso do futebol ou do atletismo, ela inclui travas que promovem uma maior aderência entre o pé e a superfície de contato. A aderência não deve ser nem insuficiente e nem excessiva. Calçados com baixa aderência fazem com que o atleta escorregue. Já aqueles de alta aderência facilitam com que o pé fique preso ao solo, levando a torções de tornozelo ou joelho. Mesmo dentro de um mesmo esporte, como no caso do futebol, os atletas utilizarão de diferentes tipos de chuteira de acordo com as condições de campo. A entressola é a parte que fica logo acima da sola. Ela provê amortecimento ao calçado. Este amortecimento acontece de uma forma semelhante ao que acontece com uma mola. Ao contato do pé com o chão, a entressola se deforma, absorvendo uma grande quantidade de energia que será depois devolvida para o pé para a passada seguinte. Os dois materiais mais utilizados para a construção da entressola são as placas de EVA, ou etilvinilacetato, ou o poliuretano, que são polímeros de uretano. O EVA é um material mais leve, porém de menor durabilidade. Já o poliuretano é mais pesado, mas provê uma maior resistência. O material da entressola está diretamente relacionado à durabilidade do calçado. Calçados com entressola de EVA costumam ser mais leves, porém são mais caros e têm uma baixa durabilidade, aproximadamente 500 km. Já os calçados de poliuretano com a entressola de poliuretano são mais pesados, porém eles são mais baratos e têm uma durabilidade bem maior. É melhor ter um calçado que seja menos tecnológico, mais pesado, mas que vai estar ainda preservado com suas capacidades de amortecimento, do que usar um calçado que seja mais leve, mas já destruído pelo desgaste. Desta forma, se houver uma limitação financeira para trocar o calçado quando necessário, é melhor que se tenha um calçado que não seja tão leve, mas que vai preservar as suas características por mais tempo. Alguns corredores possuem os dois tipos de calçado, usando o calçado com entressola de poliuretano no dia a dia e guardando os calçados com entressola de EVA, que são calçados mais leves, para os dias de competição. Por cima da entressola fica a palmilha, responsável pelo acabamento interno do calçado e pelo contato direto com a sola do pé. A palmilha pode ser feita de diversos materiais como termoplásticos, espumas, gel ou silicone, entre outros, e tem como uma de suas funções a absorção do impacto da pisada. Além disso, a palmilha deve minimizar os efeitos do atrito com a sola do pé, além de ter características que facilitem o controle do odor e da umidade. Finalmente, a parte de cima do calçado é denominada de cabedal. O cabedal é responsável por proteção do pé, pela sustentação, ou seja, pela sensação de que o calçado está moldado no pé, além de características como maleabilidade e leveza ao calçado. O cabedal pode ser feito de diversos materiais, como nylon, couro, entre outros, e isso dependerá basicamente das necessidades específicas de cada esporte. Cada uma das partes descritas anteriormente darão ao calçado características específicas que vão depender das necessidades individuais de cada atleta. Para que se entenda melhor essas necessidades, é importante que se entenda para que aquele calçado está sendo utilizado. Como regra geral, os calçados são utilizados para prevenção de lesões traumáticas, para prevenção de lesões por esportes repetitivos e também para a melhora no desempenho esportivo. No futebol, por exemplo, é necessário que o calçado proteja o pé contra traumas, por isso o cabedal é constituído de couro, que é um material mais duro.
Além disso, por ser a grama uma superfície escorregadia e pelo futebol envolver muitas mudanças de direção, é importante que se tenham as travas na sola do calçado para que se tenha maior estabilidade ao jogador. Nas provas rápidas do atletismo, é importante que se tenha uma boa aderência da parte da frente do pé com o solo, por isso das travas nessa região da sapatilha. Além disso, o calçado deve ser leve e bastante maleável, por isso a sola fica em contato direto com a palmilha, sem uma entressola. No caso de bailarinas que realizam exercícios na ponta, é importante que a sapatilha tenha uma boa estabilidade, ou seja, que permita que ela mantenha a posição de ponta de forma firme e sem que o pé fique dançando dentro da sapatilha, e deve oferecer uma boa proteção ao pé para evitar traumas nessa posição de ponta. Além disso, é uma atividade em que as características estéticas da sapatilha são bastante importantes, transmitindo uma sensação de delicadeza. Da mesma forma, basquete, montanhismo, esportes de inverno e todos os outros também vão ter calçados com características próprias de acordo com as características e necessidades de cada esporte. O esporte em que, sem dúvidas, é onde mais se busca informações relacionadas ao calçado é a corrida de rua, e não é para menos. A corrida envolve impactos repetitivos a cada pisada, e isso leva a sobrecarga nas articulações e risco de lesões. A expectativa é que calçados possam ajudar a minimizar este impacto e minimizar o risco de lesões. As características que se busca em um calçado para a corrida de rua é um bom sistema de amortecimento associado a um calçado leve e com boa durabilidade. Ainda assim, a escolha do calçado ideal para a corrida de rua é motivo de bastante controvérsias. Se por um lado a indústria calçadista desenvolve modernos sistemas de amortecimento, por outro, usam-se calçados ditos minimalistas, que buscam simular a corrida com o pé descalço. Testes são indicados para avaliar o tipo de pisada do corredor e assim indicar qual seria o calçado mais adequado para cada um. Neste exemplo, vemos uma avaliação cinemática de um paciente com o pé hiperpronado. Esses testes vão ser utilizados para prescrição específica de palmilhas ou calçados que buscam corrigir a pisada do corredor. Sabe-se hoje, porém, que a prevenção de lesões na corrida está muito mais associada com a forma como cada um corre do que com aquilo que o corredor utiliza em seus pés. O próprio site da Nike, apesar de todos os interesses envolvidos, indica que o melhor prognóstico para manter-se saudável como corredor é escolher um sapato que seja confortável e não aquele que tenha sido prescrito especificamente para você com base em testes. Em outras palavras, você deve optar pela sua preferência individual e não por uma prescrição de qualquer profissional. Sendo assim, obrigado pela sua visualização e se quiser saber mais informações, acesse agora www.ortopedistadojoelho.com.br.